Olá! Eu sei que vocês pediram muito, tá registrado para a gente falar sobre currículo, né? Muitas dúvidas sobre o que é que as empresas estão esperando de vocês com relação a currículo. É de fato a porta de entrada, é a primeira fase desse funil para você conseguir a sua entrevista. É importante sim se destacar. Até porque, se vocês não sabem, o recrutador leva em média aí uns 30 segundos para analisar o seu currículo. E tem várias etapas desse funil que a gente vai discutir daqui a pouco. Mas a primeira olhada é uns 30 segundos. Se ele olhar ali, isso aqui não tá bom, já vai para o próximo, porque não tem tempo a perder. Então é muito importante a gente ter um currículo bem feito e é isso que a gente vai aprender agora. Vem comigo. E aqui a gente vai discutir um pouco jornada do recrutador. Isso não é uma regra, tá? Vários recrutadores podem agir de maneiras diferentes, mas é normalmente um processo natural que acontece com qualquer pessoa que está analisando o seu currículo pela primeira vez, com ou sem indicação. O recrutador ele vai olhar o teu currículo pela primeira vez, fazer um scanner inicial e procurar os requisitos da vaga. E aí vai analisar se você está ali perto de se formar, se for uma vaga de estágio, se o tempo de se formar, de formatura está condizente, se você tem as linguagens que a empresa está esperando, algumas tecnologias. Primeira etapa, né, uma etapa básica, assim, que geralmente, inclusive, eles nem podem usar o currículo, eles às vezes mandam até você preencher lá numa plataforma antes. Depois, beleza, interessante, tem os requisitos da vaga. Aí ele vai olhar no seu currículo para as principais experiências, premiações que você tem. Isso é o que? Aquilo que está negritado no teu currículo. As tuas vagas ali, software engineer, ou vagas voluntárias, alguma premiação, segundo, primeiro lugar em algum evento, alguma competição. Isso vai estar negritado, vai dar essa primeira passada e vai ver se é um bom fit. Por isso que é importante, já deixando aqui o spoiler, fazer bom uso desses negritos e desses destaques que você vai fazer no seu currículo. Beleza, gostei. Agora eu vou olhar, tem experiências bacanas, mas qual que é o resultado dessas experiências? Qual que é o impacto? Qual que é o diferencial desse candidato perante os outros? Né? Não adianta nada você ter uma experiência que parece muito interessante e não ter ali um impacto relevante. Porque você vai dizer, às vezes você tem lá uma experiência e só colocou a sua responsabilidade, mas não detalhou ali mais informações. Então, a etapa de ser superficial já passou, que é esses negritos. Agora é a hora mesmo de ter ali os parágrafos, os tópicos, destacando como que essa experiência é relevante para você como candidato comparado à vaga que você está buscando. Geralmente aqui de engenheiro de software. Aí sim, parece um bom fit, aí vale uma entrevista para conhecermos melhor esse candidato, você passa para a fase da entrevista. Esse processo ele é bem rápido, então. É ali uns 30 segundos procurando os requisitos da vaga e aí dando essa olhada nas experiências e depois aí realmente destrinchando um pouco mais o texto, vendo resultados, diferenciação e aí chama para entrevista. O processo dura em média 2 minutos, é bem rapidinho, em média, tá? Então, sabendo dessas etapas que a gente pode ter no funil para um bom currículo, o que é que esse currículo precisa ter para chamar a atenção? Destaquei alguns tópicos que são muito importantes. Parece óbvio para algumas pessoas, para outras pessoas não. Que é, geralmente para quem está começando, basta uma página. Ah, Yuri, mas eu tenho milhões de cursos, eu fiz um monte de evento, quanto mais experiência melhor? Não. Você tem que, de novo, você tem pouco tempo para demonstrar o que você precisa. Né? Vai ter pouco tempo para escanear. Se você coloca 2 páginas, aumenta a carga cognitiva, é mais informação, uma acaba competindo com uma outra. E aí você pode acabar passando despercebido. Então você tem que ter essa tarefa de priorizar, quando você tem muita coisa, o que é mais importante, o que vai te destacar mais, te diferenciar mais e que você quer que o recrutador de fato leia. Tá? Então, geralmente essa é a regra, uma página para cada 10 anos de experiência. Então, para quem está começando, basta uma página. De novo, vejo muita gente cometendo o erro de pôr uma seção de objetivos ou de apresentação. Ah, eu sou Yuri, eu sou uma pessoa muito curiosa, muito criativa, eu gosto muito de tecnologia, o meu objetivo profissional é ser o melhor do mundo. Tem uma seção mais pessoal assim.
Isso não cola muito para esse tipo de empresa, porque elas são focadas em resultados, impactos. Então, ao invés de você dizer, eu sou criativo, mostra que você é criativo com uma experiência sua em que você foi criativo e gerou um impacto com isso. Tá? Mostra que você é uma tecnologia, mostrando alguma experiência voluntária que você fez que você não precisava ter feito na área. E isso define você, tá? Os seus resultados, a sua experiência definem você mais do que essa sessão aí, que é uma encheção de linguiça, não precisa. Confia em mim. Outra coisa que muita gente, vejo pessoas inclusive de grandes universidades, que às vezes pedem indicação para mim, e me vem com os currículos cheio de cor, com a foto da pessoa, um monte de firula, um negócio rosa, outro azul, uns gráficos mirabolante. Não é curso de design, tá bom? Então, geralmente, tá? O currículo que funciona é o currículo simples, que eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco. Mas não tem negócio de cor, de firula, de não pode ter sua foto, nenhuma informação pessoal, é que sou casado, onde eu moro. E tópicos curtos, pelo amor de Deus. Algumas pessoas usam parágrafos e funciona. Então não é uma regra. Já conheço amigos meus que usam parágrafos porque gostam de uma coisa mais corrida e funciona. Mas para a maioria dos casos não funciona. Porque para você escrever um parágrafo, precisa estar muito bem escrito, com a ordem das palavras bonitinho, parágrafos bem curtinhos. E aí pode funcionar. Mas geralmente tópicos curtos é uma solução mais segura. Por quê? Porque você consegue facilitar a priorização do próprio recrutador. Quando você faz um parágrafo só descrevendo tudo, o recrutador ele é obrigado, de certa forma, a ler do começo para o final. Quando você faz tópicos, ele consegue ir pulando e lendo o começo de todos esses pequenos tópicos, né? E consegue ir selecionando aquilo que é mais importante para ele, e com isso ele consegue ler mais rápido. Tá? Isso, obviamente, é melhor para você. Sessões bem divididas. Então, precisa ter uma formulazinha, geralmente todo currículo leva, com umas sessõezinhas em seu devido lugar, de forma que seja fácil de ver que essa sessão existe, para também facilitar o scanner do recrutador. Ele já consegue ir na sessão de educação, saber a sua graduação, os seus cursos, consegue ver as suas experiências, tudo bem divididinho. Vamos mostrar uma experiência visual daqui a pouquinho. Segura aí. E, como eu falei aqui, repito, foco nos resultados. O que muita gente coloca na descrição das experiências, sei lá, você trabalhou como software engineer em algum lugar ou estagiou. Aí você fala, eu fui responsável por fazer isso, isso e aquilo. Tal. Você basicamente copia a descrição da vaga e põe lá. Esquece. Isso aí não vai te levar a lugar nenhum, você vai ser genérico, provavelmente vão te passar para frente, tá? Vão te passar a pedra, na verdade, não para frente. Passar para outro candidato. Foco nos resultados. Então, o que de fato você fez na vaga? Eu criei alguma coisa e tive um impacto X. Eu administrei, eu gerenciei, eu marquei reunião. Pega alguma coisa relevante que você acredita que você fez durante esse processo e coloca lá. Uma dúvida que geralmente a galera tem, mas eu não tenho resultado para mostrar, por algum motivo. Ou porque o resultado foi ruim, eu não quero mostrar, ou porque realmente a gente não conseguiu medir, não teve medição, a empresa estava começando, ou tem coisa que naturalmente não vai ter ali um resultado quantitativo explícito. O que você pode fazer? Não precisa tudo ter resultado, tá? Sair procurando pelo em ovo, resultado em tudo. Mas você precisa ter ali, né, alguns resultados durante o seu currículo que comprovem algumas coisas, alguns impactos. Mas não precisa ser tudo também, tá? Procurar aí resultado para tudo que você fez. Se você, por exemplo, você foi presidente de uma organização e essa organização tinha 400 pessoas, isso é um resultado. Você presidiu uma organização com 400 pessoas. Não precisa ir muito além, tá? Então, quantifique os resultados sempre que possível, né, com porcentagens, com números que sejam visíveis, mas nem sempre você vai conseguir isso e tá tudo bem. Lembrem sempre de procurar eles sempre que possível. Não subestimem o poder dos resultados. É muito importante tê-los porque ele é a terceira etapa ali do funil. E se eu não tiver experiência? Muita gente pergunta, tem um currículo, mas não tenho o que escrever nele, por algum motivo. Estou começando agora, tenho pouca coisa para mostrar.
A gente vai ter um vídeo, tá, só sobre como conseguir experiência para quem ainda não tem. O que eu preciso fazer, o que eu posso fazer para adquirir essa experiência. Aquele famoso, como é que eu estagio e preciso de estágio, sendo que eu não tenho estágio. Calma lá, a gente vai te mostrar algumas experiências em um outro vídeo um pouco mais dedicado. Mas eu digo com relação ao currículo. Se eu tenho pouca experiência, cuida do espaçamento. Eu vejo uma galera que manda currículo, para mim tá lá um espaço enorme vazio embaixo do currículo. Horrível. Dá essa impressão de que você de fato não tem o que mostrar. Por isso, dá uma melhorada. Né? Seja estratégico em espaçamento. Dá uns espaçamentos um pouco maiores entre as sessões para diminuir esse espação lá embaixo, para dar uma impressão de um currículo mais cheio. Tá? É uma dica que eu dou sempre para espaçamento. E de novo, às vezes você acha que não tem experiência, mas você tem. Se você tem projetos pessoais, inclusive não finalizados, tá? Mas que você aprendeu alguma coisa com eles. Você participou em voluntariado, não necessariamente relacionados à tecnologia, né? Pode ser um voluntariado aí da sua organização, né? Aqui a gente tem um de arrecadar roupas, né, para pessoas ali em situação de rua. Também funciona, porque você está mostrando ali que você tem, né, questões sociais, de liderança, habilidades ali não técnicas que também são importantes. Eventos, tecnologia, cursos aí que você faz online, que você tem o certificado, bacana você pôr também, é válido, tá certo? Então, pensem nisso aí também para pôr no currículo. E aí agora é a hora da verdade. Eu fiquei pensando se eu mostrava para vocês, mas eu acho que vale a pena a gente, né, trazer um currículo que eu fui levantando ao longo do tempo, que é este daqui. Eu espero que vocês consigam ver, eu acho que nem eu estou conseguindo ver direito, já estou ficando cego. Mas vamos por partes aqui, ó. Então, esse é um estilo de currículo, tá? Uma página só, essa aqui é em branco. Ele tem ali um espaçamento legal ali para direita e esquerda, é uma folha bem cheia, mas perceba que ela não é pesada, não tem tanto texto. É mais realmente as seções divididas, o negrito, as questões. Tá? Aqui você consegue claramente, num primeiro scanner, saber que tem seção de experiência, de educação, de projetos, de habilidades e de adicional e prêmios. Tá? Aqui eu consigo ver claramente, às vezes, os requisitos da vaga. Então eu vou aqui, eu me formo em dezembro de 2023, ainda não me formei. Dá para ver isso aqui na aba de educação. Aqui tem todas as tecnologias que eu trabalho, JavaScript, C, Java, consigo ver naturalmente. Tem inglês avançado, consigo já ter então aqui esse scanner inicial, primeira etapa do funil. Segunda etapa do funil, as experiências. Consigo ver aqui as empresas, né, que eu trabalhei, Vtex, Amazon, AbiHub, que eu trabalho atualmente, fiz pesquisa na FAPESP, né, estudei na USP com GPA de 9, de 10, estudei também no Instituto Federal com 9.1 de 10, tenho alguns projetos aqui interessantes, esse foi semifinalista, né, tenho aqui experiências com Top 30, né, Top 30 empreendedores no Radar Empreenda, fui vencedor de um hackathon, então dá para ter aqui um scanner inicial bacana. Você fala, parece um fit interessante. E aí você vai fazer esse scanner final de ler um pouco mais aqui os tópicos e entender um pouco mais sobre essas experiências. Então aí sim você lê, quem é AbiHub? O que ele fez lá? Então, vamos lá, aqui ó. Automatizei o registro de pagamentos, aumentando em 20% o volume de pagamentos processados. Isso é resultado técnico. Mas perceba que só esse tópico tem resultado. Esse aqui não tem. Né? Engajei aqui em reuniões para observar os operadores, entender as discussões. Eu estou aqui mostrando mais uma habilidade não técnica, soft skill, para o recrutador. Aqui eu falo mais um resultado do ponto de vista de impacto, assim, tipo, tem mais de 200 dispositivos e eu criei uma feature de processamento de imagem para ter um teste mais confiável nesses 200 dispositivos. Perceba que não tem nenhum resultado explícito porque a gente não conseguiu mensurar esses resultados a tempos, mas eu consigo trazer um contexto aqui de impacto ainda. Aqui também, reduzir o deployment, né, de horas para minutos, né, modelei dados para eliminar redundância, documentei. Aqui tem o projeto, né, que é um jogo que eu fiz, aumentei a satisfação em 77%, apresentei esse paper no SB Games, que é o maior evento da América Latina em jogos. Aqui tem alguns projetos, o HDO é um projeto, né, a gente tem 7 clientes e mais de 2.000 seguidores. Né, aqui tem esse projeto
de inteligência artificial, tem esse projeto sempre finalista, fui mentor no Facebook, mentorando no Facebook Latam Tech Mentorship, foi uma experiência muito bacana. Fomos nominados aqui à etapa global do Hackathon da NASA. Então, tem algumas experiências aqui interessantes. Perceba que eu li muito rápido. É geralmente assim que ele faz, nem consegui ler tudo. Geralmente você vai fazendo esse scanner. Mas é um currículo bem fácil de ler. Tem tópicos muito pequenininhos, né? Aqui você vê cada um deles tem uma linha. Pode ter aqui no máximo 2, 3 linhas, tá? Mas quanto mais coeso, né, e conciso, melhor. E consigo entender claramente quem é Yuri, o que ele fez, quais são as experiências relevantes. Nem sempre foi assim, tá? Esse currículo foi, né, sendo levado aí ao longo do tempo, bastante sendo refinado, né, para chegar num padrão como esse, mas geralmente esse é um currículo fácil de ler, não tem firula nenhuma, não tem nenhuma informação a mais, e consegue demonstrar aquilo que eu fiz com alguns resultados e projetos interessantes. Então, aqui eu já tenho 3 experiências como software engineer. Antes eu não tinha, então eu colocava minha pesquisa, colocava os eventos que eu participava, né, botava um pouco mais de projetos aqui, e aí depois eu fui filtrando, né, para conseguir ter ali só as experiências mais relevantes aqui. E outra coisa, geralmente as pessoas colocam a educação primeiro. Nesse caso, como eu já tenho algumas experiências de trabalho interessantes, eu estrategicamente coloco essas experiências de trabalho primeiro no meu currículo, porque eu quero que elas apareçam primeiro. É uma questão também de estratégia aqui. O que você quer destacar primeiro sobre você? É a sua graduação ou a sua experiência de trabalho, né? É um ponto que difere muito de qual etapa da carreira você está. Esses negritos aqui são muito importantes, né? O que você está negritando? Uma dúvida que geralmente as pessoas têm é: devo negritar os tópicos? Alguma coisa nos tópicos? Eu não recomendo. Por quê? Porque aqui já tem alguns negritos relevantes. Se eu começo a negritar o texto, vai começar a ficar muito poluído, muito destacado. E quando você destaca tudo, no fim você não está destacando nada. Você está competindo informação. Então, não recomendo. Acho que do jeito que tá tranquilo. Tá? Precisa fazer ir negritando tudo também, porque senão você começa a negritar um monte de frase e começa a ficar uma bagunça. Outra coisa muito relevante: use verbos de ação, né, no começo, sempre. Tá? Então aqui, automatizei, engajei, né, aqui engajo porque está no presente, ó, né, lembrando, sempre faça aqui suas experiências, né, da mais recente para a mais antiga. Criei, né, desenhei, desenvolvi, modelei, documentei, melhorei, implementei, apresentei. São verbos de ação que eu fiz, todos em terceira pessoa, né? E todos diferentes. Eu vejo muito currículo que está só desenvolver, e parece que a pessoa só sabe desenvolver, né? Programar. Então vale ali destacar outros verbos de ação de outras ações que você teve. Então modelagem, documentação, implementação, apresentação. Outras questões ali que você pode destacar sobre você é muito relevante para mostrar flexibilidade, né, diversidade como profissional. Projeto, geralmente não ponho data, ponho uma linha só explicando de forma bem sucinta e acabou. Aqui eu sempre, né, recomendo deixar destacado as posições. Então, se você foi top 30, deixa isso negritado. Se você foi top 5, se você foi vencedor de alguma coisa, já deixa isso negritado. Pode se amostrar sim, né, nessas horas. Muita gente esquece de negritar essas coisas e é o que o recrutador vai ler primeiro, faz sentido ter isso negritado. Aqui, observe, aqui não necessariamente está na ordem certinha da mais recente para a mais antiga, tá? Eu coloquei aqui de propósito, tá, em cima, outras embaixo, para destacar o que eu queria, o que eu achava mais relevante primeiro. Tá na ordem aqui. Isso aqui pode ser feito tranquilamente também. Mas aqui, experiências, né, eu sempre recomendo ser da mais recente para a mais antiga. E educação também, logicamente. Yuri, devo colocar ensino médio? Não. Aqui eu coloquei porque era um instituto federal, então fiz um curso técnico em informática, faz sentido para a carreira, tá? Mas não precisa pôr se for só ensino médio tradicional. Esse template vai estar disponível lá no nosso grupo do Telegram. Então, quem não está no grupo do Telegram, por favor, né, entre lá no nosso canal específico, onde a gente bota um monte de vaga para vocês e outras informações. Vou mostrar aqui, por exemplo, um currículo de uma pessoa que eu analisei, só para vocês terem uma noção ali como que a gente melhora as coisas. Então,
Perceba que aqui, esse currículo ele tem um espaço, né, interessante aqui no fundo. Essa pessoa ela foi meio tímida, né, ela colocou espaços aqui no fundo, dá a impressão de que é um currículo pobre, né, sendo que ela poderia ter dado um espaçamento um pouquinho maior. Aqui destaca o nome da empresa, aqui outra empresa está em negrito, não destaca muito bem, prefere negritar a empresa do que negritar o cargo. Isso é meio perigoso. Às vezes é melhor você negritar o cargo junto com a empresa do lado ali. Muito melhor, né? Aqui ele esqueceu algumas coisas. Então, esqueceu de botar a linguagem, se é fluente em inglês ou não. Faltou um pouco isso. Tem essa regra dos meses aqui de proficiência em cada linguagem. Não acho muito interessante colocar, porque se você colocar, sei lá, que você tem 2 anos com aquela linguagem, a pessoa pode achar que você é super especialista, e às vezes você tem 2 anos com a linguagem, mas você mexeu pouco, ou se aprofundou pouco. Então, só põe a linguagem, assim, lá. Tipo, tá lá. E se você mexeu muito pouco a linguagem, não coloca. Tá? Coloca só que você se sente seguro em mexer razoavelmente. Tem alguns pontos. Aqui também perceba que é difícil reconhecer as sessões, porque negritou-se as experiências, mas não negritou as sessões. Então aqui é difícil eu ler educação, work experience, dá para ler, mas é um pouco mais difícil. Nessa outra versão eu já consigo perceber claramente as sessões, educação, experiência de trabalho, projetos, experiência adicional, skills. E de quebra, o currículo ficou bem mais preenchido. Por quê? Porque a gente deu uma estudada na carreira dessa pessoa e falou, tem mais coisa que dá para colocar. Que dá para subdividir. Por exemplo, tem 2 cargos na mesma empresa, mas que são cargos diferentes. Dava para destacar melhor. Tinha projetos que ele não colocou no currículo anterior, mas que existiam na carreira. E ele achou, não devo colocar. Deve sim, colocou. Tem essa ainda experiência adicional de tutoria, que ele falou, não deve ser relevante, mas era relevante, porque era uma tutoria, inclusive em estrutura de dados. E aqui sim tem as skills com as tecnologias, com as linguagens e outras questões. Então é um currículo bem mais rico, sem precisar ter feito nada mais do que a pessoa já tinha. E, de novo, aqui o currículo tem, como eu falei, os verbos de ação. E perceba, nesse currículo anterior só tem developed, e são tópicos, mas são tópicos muito grandes. Você vê que são parágrafos muito carregados. Aqui você tem parágrafos, tópicos muito menores, com verbos de ação diferenciados. Tem alguns resultados aqui interessantes que no outro currículo não tinha. Então fica um currículo muito mais atraente, muito mais interessante, dá para entender muito mais sobre essa pessoa e perceba que não mudou nada. A pessoa continuou tendo as mesmas experiências, só conseguiu traduzir isso no currículo de uma maneira muito mais convidativa para quem está lendo. Tá certo? Então perceba que aí é um trabalho de formiguinha, às vezes você vai fazendo, tá ruim, vai melhorando cada vez mais. Isso aqui, você lê um mês depois, a escrita pode melhorar, e você vai melhorando ao longo do tempo. Mas esse é um template básico para ter sucesso. Tá certo? E dicas de mestre para a gente finalizar. Organize com o critério que você quer destacar. Então, analise bem o que é que você está negritando, porque essa é a segunda etapa do funil. Procure indicações sempre. Da empresa que você quer atuar e sempre traga mais detalhes no LinkedIn. Então, não precisa ser engajado no LinkedIn, fazer milhões de publicações, mas tem um LinkedIn razoável, com conexões interessantes, bastante conexões com outras pessoas, se possível comente em outros posts, detalhe um pouco a experiência. E lá no LinkedIn você pode ter a seção lá falando um pouco sobre o seu perfil, sobre seus objetivos profissionais, lá na descrição, para quem quiser olhar ali, stalkear melhor o seu LinkedIn. O LinkedIn é o lugar certo para isso, tá certo? Mas, espero que vocês tenham curtido bastante. Vou olhar para vocês mais de perto, que eu não sei nem onde é que eu estou mais aqui, tanta tela. Vou mandar o template, todo mundo dá uma revisada melhor, mas no geral essas são as principais dicas para você revisar o seu currículo e ter um currículo de sucesso.